Meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês, amém? Quero aqui nesta manhã, mais uma vez, compartilhar com vocês uma devocional na palavra do nosso Deus. Quero pensar com vocês ainda no tema que temos abordado esses dias, falando sobre discípulos. Pois o objetivo com tudo isso é poder observar nas nossas vidas se nós somos verdadeiramente discípulos que agradam a Deus, se somos discípulos que seguem a Deus, se somos discípulos que fazem a vontade de Deus, pois é a partir de nós e através de nós que a palavra de Deus é conhecida ao mundo hoje, pois Cristo nos deu esta grande comissão. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus. Abram, por favor, no capítulo 4 de Mateus, eu quero ler com vocês o verso 18 ao verso 22. Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu vos farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, dizendo o seguinte: Venham até mim e acompanhem-me. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Amém? Observe, meus amados, o que acontece nesse texto. Aqui basicamente é o momento em que Cristo inicia o seu chamado dos discípulos que mais à frente, mais lá no futuro, seriam chamados de apóstolos do Senhor. Os discípulos mais íntimos de Deus. E nesse texto, o que eu quero compartilhar conosco hoje é justamente a ideia daqueles que seguem a Jesus por confiar em Jesus. E confiam nele de uma forma tão grandiosa, que não questionam, que não perguntam, que não querem nem saber para onde irão. Mas ao chamado do Pai, eles buscam seguir a Jesus e buscam fazer a vontade de Deus. E aqui a gente vê algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eles seguem a Jesus por conta do chamado de Jesus. Jesus simplesmente chega para eles e não precisa explicar-lhes muitas coisas, não precisa convencê-lo muito, mas Jesus diz assim: olha, vem e segue-me, que eu tenho uma missão para vocês. Eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homens, farei de vocês pescadores de pessoas. E aí a Bíblia diz que todos eles imediatamente largaram tudo o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Eles aceitaram o chamado para seguir a Cristo. Uma outra coisa também que me chama a atenção nesse texto é justamente que os discípulos não estavam ociosos, ou melhor dizendo, aqueles que futuramente seriam discípulos não estavam ociosos. Eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados com outras coisas, cuidando da sua família, ajudando o seu pai, pescando para o sustento da sua vida. Mas mesmo assim, eles abriram mão de seguir a Jesus, abriram mão de tudo para seguir a Jesus. E isso me chama a atenção de uma coisa também. Quando Deus nos chama, significa dizer que não nos chama quando nós não estamos sem fazer nada. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: quando eu terminar de fazer isso, eu farei isso por Deus. Quando eu terminar de fazer tal coisa, eu seguirei a Deus. Quando eu terminar de fazer, sabe lá Deus o que, eu começo a fazer a vontade de Deus. Observe que quando Deus chama esses discípulos, eles estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam ocupados. Eles tinham algo a fazer. Mesmo assim, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. E a palavra de Deus para aqueles homens é o seguinte: olha, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Ou seja, eu farei com que vocês sejam aqueles que vão anunciar a minha palavra. Eu treinarei vocês, eu discipularei vocês para que vocês sigam a minha vontade e que vocês sejam os anunciadores do Evangelho para todo mundo. Essa é chamada, principalmente em Mateus, lá no último verso, capítulo 28, dizendo, no último capítulo 28, chamada a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa grande comissão que é minha e que é sua, não foi apenas desses discípulos que foram chamados. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você já aceitou o chamado de Deus na sua vida? Não estou perguntando se você já aceitou o Senhor na sua vida. Eu estou perguntando se você aceitou o chamado dele na sua vida. Pois Deus nos chama para fazermos a obra dele neste mundo.
Deus nos chama para testemunharmos dele nesse mundo. Deus nos chama para pregar o evangelho dele nesse mundo. Se você já aceitou esse chamado de Deus na sua vida, eu quero te fazer mais duas perguntas. A primeira delas é para quê? Para que você acredita que Deus te chamou? Porque com certeza Deus chama cada um de nós também de uma forma especial para algo muito objetivo. A Bíblia diz, lá nas cartas que Paulo escreve, dizendo assim, um chamou para apóstolos, outro para evangelistas, outro para profetas. Então Cristo e Deus, através do Espírito Santo, hoje vai nos chamando para nos colocar nos lugares necessários para fazer a obra dele. Então para que Deus te chamou? Você já descobriu isso? Você já descobriu para que você foi ungido pelo Senhor? Pelo que você foi salvo por Deus? O que Cristo quer fazer através da sua vida? Porque nós, como discípulos de Cristo, precisamos seguir o Senhor e seguir o chamado dele, assim como estes, que ele simplesmente disse, vem e segue-me que eu tenho uma grande missão para vocês, e eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Então, se você ainda não tem feito nada na obra de Deus, se você não tem atuado, se a sua vida não tem sido uma vida que abençoe o outro, uma vida que ame o outro, uma vida que mostra a palavra de Deus ao outro, que prega o evangelho, que testemunha, então você ainda não aceitou o chamado do Senhor na sua vida. Então você precisa descobrir para que você foi chamado. A outra pergunta que eu quero fazer, se você já aceitou o chamado de Deus na sua vida, é justamente se você tem colocado esse chamado em prática. Primeiro você precisa descobrir para que você foi chamado. Mas Deus te mostra isso o tempo todo. E principalmente, faça aquilo pelo qual Deus te chamou e não aquilo pelo qual você quer fazer. Eu sempre digo muitas vezes para todo mundo que eu sou muito grato a Deus por ter me chamado para pastorear. Mas era uma coisa que eu não pensava em ser. O pastoreio na minha vida veio como um chamado do Senhor em um momento que Ele falou comigo. Mas o meu desejo, quando eu aceitei ao Senhor na minha vida, foi apenas servir, ser discípulo dele. E Deus foi me colocando nos lugares onde Ele desejava e não nos lugares onde eu gostaria de estar. Então eu quero dizer a você também isso. Se Deus tem te colocado num lugar para atuar, atue. Não fique desejando estar em lugares que Deus não quer que você esteja. Então coloque em prática o que Deus te chamou para fazer neste mundo. Porque se você não fizer isso, você estará negando o chamado de Cristo e você não poderá ser conhecido como um discípulo ou como uma discípula de Cristo. E a pergunta que eu faço é, você está esperando o que terminar na sua vida para que você possa seguir a Jesus? Não sejam como muitos outros que dizem, quando eu terminar isso, eu farei isso pelo Senhor. Quando eu acabar aquilo, eu irei seguir a Cristo. Quando eu largar disso, eu irei buscar a Deus. Não seja assim. Porque talvez seja tarde demais para você fazer o que Deus te chamou a fazer e principalmente você pode acabar perdendo o grande privilégio de ser um discípulo de Cristo. Viram o exemplo desses discípulos que foram convidados no texto? Eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados, eles tinham o que fazer, mas a Bíblia diz que imediatamente eles seguiram a Deus. Eles buscaram a vontade de Deus, eles confiaram em Deus e assim seguiram o caminho do Senhor. E a gente sabe no decorrer da história desses homens que eles foram peças importantíssimas para o reino de Deus nesse mundo. E Deus também quer usar a sua vida como uma peça importante no reino de Deus nesse mundo. Mas para isso é necessário que você siga Ele. Para isso é necessário que você confie no chamado dEle e que você abandone aquilo que te impede de seguir a Jesus. E ser discípulo dEle e ser servo dEle. Nessa manhã, o que eu trago ao nosso coração através dessa palavra é justamente isso. Siga a Jesus. Siga o chamado do Pai e confie no Deus que te chamou. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Amado Deus e soberano Pai, agradeço a Ti por mais uma manhã que estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Agradeço ao Senhor porque através dessas mensagens, dessas devocionais, temos aprendido um pouco mais sobre a Tua palavra e sobre o Teu chamado para cada um de nós. No mundo em que estamos vivendo, com essa situação de pandemia, de crise, de tristeza, de desânimo, de falta de esperança, sei que nós precisamos, como discípulos do Senhor, estar demonstrando ao mundo o verdadeiro chamado de Deus em nossas vidas. Por isso, usa-nos, ó Deus, e que nós possamos nos abandonar, tirar de nós tudo aquilo
que nos impede de seguir ao teu chamado. Por isso eu louvo ao Senhor e o agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a você e pedir que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outros também possam ser abençoados por essa palavra. Também peço que você possa se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, que você possa também assinar o sininho das notificações para que quando vier vídeos novos você possa ser também informado. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, e se deseja deixar também um comentário, deixa esse comentário também, pois aqueles que estarão assistindo também podem ser abençoados com o comentário que você deixar, amém? Sendo assim, eu agradeço a você que está acompanhando todos nós e peço que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Amém.